Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira, dia 25 de março. Vamos então aos destaques do dia. Moraes autoriza prisão domiciliar de Bolsonaro e você vai ver também. Ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é condenado e fica inelegível. Guerra no Oriente Médio ameaça abastecimento mundial de alimentos. E ainda, veja como vai ser a venda de remédios nos supermercados. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a cumprir pena em prisão domiciliar. Ele está autorizado a ir para casa assim que deixar o hospital onde está internado, em Brasília. Vamos conferir. Segundo os advogados, Bolsonaro não tem condições de voltar para a prisão devido ao agravamento de seus problemas de saúde. Condenado a 27 anos por golpismo, o líder de direita de 71 anos ficará recluso em sua casa em Brasília por um período prorrogável de 90 dias. Devido aos seus problemas de saúde, os advogados de Bolsonaro haviam solicitado repetidas vezes que ele fosse transferido para sua casa e não retornasse ao complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, onde cumpre sua pena desde janeiro. Até agora, os pedidos haviam sido negados. Em sua decisão nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes disse que, transcorridos os 90 dias, a situação de Bolsonaro será analisada novamente, inclusive com perícia médica se houver necessidade. O ex-presidente deu entrada na UTI da clínica privada da F-Star em Brasília no dia 13 de março, com um quadro de febre alta, sudorese e calafrios. Na última segunda-feira, ele foi transferido para um quarto do centro médico, embora por enquanto sem previsão de alta hospitalar. De acordo com a equipe médica, a infecção que o levou ao hospital é resultado de um episódio de broncoaspiração ligado às sequelas de uma facada no abdômen que recebeu durante um ato de campanha em 2018. Desde então, Bolsonaro foi submetido a várias cirurgias e sofre crises de soluço, às vezes acompanhadas de vômitos. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu tornar inelegível por 8 anos o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele é acusado de abuso de poder. Por um placar de 5 votos a favor e 2 contra, o Tribunal Superior Eleitoral condenou Cláudio Castro à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico e irregularidades em gastos de recursos eleitorais e conduta proibida aos agentes públicos no período eleitoral. Este tipo de processo pode resultar em cassação de mandatos e inegibilidade por 8 anos. O tribunal também decidiu pela inegibilidade de Rodrigo Bacelar, deputado estadual afastado do comando da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e Gabriel Rodrigues Lopes, ex-presidente da CPRJ. O julgamento de Castro no TSE começou antes da saída dele do cargo, com sessões em novembro do ano passado e no começo do mês. Nas ocasiões, 2 ministros votaram pela cassação do mandato e pela inegibilidade do ex-governador. Após a condenação, o ex-governador afirmou que recebeu a decisão com grande inconformismo e que possui plena convicção de que sempre governou o Rio de Janeiro dentro da legalidade, com responsabilidade e absoluto compromisso com a população. Olha, e ainda hoje o governador interino do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto, deve convocar a eleição indireta no estado. O cargo ficou vago com a renúncia de Cláudio Castro e a ausência de um vice-governador. E olha só, o Supremo Tribunal Federal retoma nesta tarde o julgamento sobre os chamados penduricalhos nos salários dos servidores públicos. Pela Constituição, nenhum agente público no Brasil pode ganhar mais que o ministro da Suprema Corte. O plenário do STF analisa as decisões individuais dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que impuseram limites a esses pagamentos extras, os chamados penduricalhos. Atualmente, esse teto é de R$ 46.366. A regra existe para evitar supersalários, mas a brecha está nas chamadas verbas indenizatórias, como auxílio moradia, transporte e diárias de viagem. Como são consideradas um ressarcimento e não salário, elas ficam de fora do limite constitucional.
O ministro Flávio Dino mandou suspender o pagamento de parcelas acima do teto que não estejam previstas em lei e proibiu a criação de novos benefícios ou leis para autorizar esses pagamentos. Na mesma linha, o ministro Gilmar Mendes determinou que o Judiciário e o Ministério Público só paguem os benefícios que estiverem regulamentados por lei federal. Essas decisões é que serão analisadas em plenário. O Supremo também avalia o relatório técnico apresentado pelo grupo de trabalho criado para apresentar as regras de transição. Para conter os gastos, os técnicos sugeriram modelos de pagamentos semelhantes aos de Portugal, Espanha e Alemanha. O Congresso Nacional ainda pode regulamentar o tema em uma lei nacional. No início do julgamento, há um mês, o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, disse que as decisões monocráticas foram tomadas por falta de regulamentação. Uma das sugestões é usar das regras do imposto de renda como parâmetro para definir quais verbas podem ser classificadas como indenizatórias. A guerra no Oriente Médio começa a pôr em risco o abastecimento mundial de alimentos. O conflito já está prejudicando as exportações de fertilizantes. A Rússia, por exemplo, que é um dos maiores produtores mundiais, anunciou que vai suspender as vendas por um mês e a medida afeta o Brasil. A guerra é no Oriente Médio, mas começa a ameaçar pratos ao redor do planeta. 45 milhões de pessoas podem passar fome, segundo a estimativa do Programa Mundial de Alimentos. Isso se, até junho, o preço do petróleo ficar acima dos $100 o barril. Por conta do risco de navegar pela região, embarcações com comida que saíam da Índia para o Sudão, um dos países mais vulneráveis do mundo, agora estão contornando toda a África até o Mediterrâneo e indo para o Mar Vermelho pelo Canal de Suez. Milhares de quilômetros extras significam semanas de atraso e ainda mais custos. Mas a guerra também está aumentando. O preço dos fertilizantes já subiu cerca de 50%. A produção depende diretamente do gás natural. E no Oriente Médio estão algumas das maiores reservas do mundo. Antes da guerra, cerca de 1/3 do comércio global de fertilizantes passava pelo Estreito de Hormuz. Agora, não bastasse a dificuldade para escoar, algumas fábricas no Golfo precisaram reduzir ou até mesmo interromper a produção. Para piorar essa complicada combinação de fatores, o Ministério da Agricultura russo anunciou a suspensão temporária de licenças para exportação de nitrato de amônio, um fertilizante muito utilizado no Brasil. A medida tem validade inicial de um mês. A Rússia, responsável por 40% do comércio global do insumo, argumentou que a decisão foi tomada para garantir estoque interno suficiente durante a temporada de plantio da primavera. O Brasil, por sua vez, deve enfrentar preços mais altos e um racionamento para conseguir manter a produção agrícola durante a próxima safra. E os Estados Unidos enviaram ao Irã um plano de 15 pontos para acabar com a guerra. Segundo a imprensa, a proposta inclui limites severos ao programa nuclear iraniano e a reabertura do Estreito de Hormuz. O jornal americano The New York Times, que cita 2 funcionários sob anonimato, informou que a proposta foi enviada ao Irã por meio do Paquistão, que se ofereceu como mediador. O Canal 12 de Israel indicou que Estados Unidos e Irã poderiam declarar um cessar-fogo de um mês para negociar com base nessa proposta. Ainda segundo o meio de comunicação israelense, o plano prevê o fim de todo o enriquecimento de urânio em território iraniano, que Estados Unidos e Israel afirmam poder ser utilizado para desenvolver uma bomba nuclear. Em contrapartida, todas as sanções contra o Irã seriam suspensas, segundo reportagem da emissora israelense. O Irã também receberia assistência no desenvolvimento de energia nuclear civil no complexo de Bushehr, que Teherã afirmou nesta terça ter sido atacado por Israel. Nem a Casa Branca, nem o Departamento de Estado comentaram as reportagens. E veja a seguir como vai ser a venda de remédios nos supermercados. E ainda, nova camisa da seleção causa polêmica e divide a torcida. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você.
E olha, agora os supermercados vão poder vender remédios. A medida foi sancionada pelo presidente Lula e já está em vigor. A nova norma sancionada pelo presidente Lula permite que supermercados tenham uma área dedicada à venda de medicamentos, desde que esse espaço funcione como uma farmácia de fato. O espaço de drogaria deve ter regras próprias, controle técnico e separação do restante da loja. A medida já está em vigor e promete ter uma adesão. Algumas redes de supermercados já vinham anunciando a instalação de farmácias próprias dentro dos mercados, assim que a lei fosse aprovada. A nova legislação autoriza a instalação de drogarias nesses espaços, mas mantém a proibição de expor medicamentos juntos a alimentos ou outros produtos. Portanto, a área deve ser exclusiva e funcionar como uma farmácia independente. O espaço precisa ser delimitado, separado do restante do supermercado e seguir as mesmas regras sanitárias de uma drogaria tradicional. A presença de farmacêutico continua obrigatória durante todo o funcionamento. Os medicamentos controlados exigem receita, que ficam retidos no estabelecimento, e os profissionais de farmácia devem estar fisicamente presentes para orientar os pacientes e garantir o controle na distribuição de medicamentos. E para falar mais sobre esse assunto, claro, que interessa muito para você, consumidor, nós vamos conversar agora com um especialista dessa área. Nosso convidado é o Edson Tamassia, ele que é presidente da FEBRACAR, que é a Federação Brasileira de Redes Associativas de Farmácias. Bom dia, Edson, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia, meu querido. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço de poder falar sobre o assunto. Nós que agradecemos essa prestação de serviço. Então, primeiro eu peço que você avalie essa medida do ponto de vista, claro, do consumidor. Vai ser boa para o consumidor? Veja só, obviamente é mais um estabelecimento, um cliente a mais, uma opção a mais que ele tem de compra, né? Mas o Brasil já tem um número bastante relevante de farmácia e o consumidor já tem essa possibilidade de escolha, independente de novos estabelecimentos que vai se montar. Mas é importante entender que é o seguinte, a lei muda muito pouco em relação ao que já existia. Hoje no Brasil, cerca de 20% dos estabelecimentos do varejo alimentar, de supermercados, já tem farmácia. Então, as farmácias em supermercado, elas sempre tiram. A diferença, e a única diferença que tem a partir da regulamentação, o que foi muito bom para o setor, e aí a própria reportagem traz essa necessidade de confinamento dos produtos em local específico, a presença do farmacêutico, a assistência durante todo o período de funcionamento. A diferença é que hoje os estabelecimentos funcionam para o lado de fora do check-out. Geralmente, quando você vai num supermercado que tem uma farmácia, ela está segregada, ela está separada para o lado de fora. Então, você compra duas vezes. Você compra primeiro, eventualmente, lá no supermercado, depois passa na farmácia ou vice-versa, mas você paga duas vezes, você tem duas operações. Com o advento dessa possibilidade, eventualmente, determinados tipos de produto ele vai poder colocar no carrinho e pagar no caixa, mas continua sendo uma farmácia existente como já existe hoje. Não mudou muito a lei em relação a isso, só mudou essa posição que a farmácia vai ter que ter, só isso. Olha, você descreveu bem, né? Em todo o mercado, praticamente em quase todo, há ali um conjuntinho comercial que fica agregado ao mercado. Agora a farmácia vai, como você disse, para o lado de dentro. E essa mudança em relação às exigências sanitárias, essa medida, o que ela traz de novo, de diferente com as farmácias agora, lembrando o que você falou, ficando do lado de dentro? Veja só, eu explicar um pouco para você como é que se deu a condução desse projeto de lei, que depois virou lei, que foi sancionado pelo presidente recentemente. Os supermercados tinham uma pauta, e isso faz muito tempo que vai no Congresso, e a gente sempre conviveu com essa possibilidade de eventualmente, o supermercado vender medicamento. Mas a reivindicação e a base daquilo que eles queriam era vender medicamento isento de prescrição nas gôndolas de supermercado. Essa era a reivindicação básica. Não era montar uma farmácia para o lado de dentro
do estabelecimento. Tá? O que se desejava lá no início era que se eles pudessem vender, como acontece, não é no mundo inteiro, como eventualmente às vezes a cadeia fala, que vende medicamento na gôndola do supermercado, é um modelo mais americano, que você tem lá produtos isentos de prescrição disponível para o consumidor. Mas não é um modelo que no Brasil a gente acredita que funcionaria, sobretudo porque a gente tem que ter o cuidado da dispensação, tem que ter orientação farmacêutica. Medicamento não é brincadeira, medicamento ele ao mesmo tempo que ele é um produto para curar em dose excessiva, ele é um veneno. Então, sempre tivemos que ter esse cuidado. E aí o Congresso aprovou, mas a partir da que a lei foi para o Congresso, houve uma profunda discussão. O relator, com muita sabedoria, ouviu todos os canais aí possíveis, todos os stakeholders que compõem o negócio, ouviu a Anvisa, ouviu a Vigilância Sanitária, ouviu o Ministério da Saúde, e houve um consenso em relação ao que foi aprovado hoje. O que foi hoje não, né, durante essa semana. O que foi aprovado, ele muda muito pouco o ponteiro, até mesmo para o consumidor. Muda muito pouco. Óbvio que o supermercado está num processo aí de comemoração, porque agora pode, mas já podia. O fato é esse, já podia vender o medicamento. O que vai mudar em relação à operação, eu, sinceramente, olhando de forma comercial, porque aí eu estou falando comercialmente, o fato de eu estar no negócio, tenho farmácia, conheço o modelo, eu acho, sinceramente, que ele funcionaria muito mais do lado externo, se eu oferece a oportunidade, do que o cliente, eventualmente, que vai comprar o medicamento, ter que entrar dentro do supermercado para depois passar pelo check-out para poder pagar. Mas é só mais um concorrente, eu entendo isso, e é muito bom que a lei foi sancionada, pelo menos assim a gente tira da frente uma ameaça contínua que se tinha de mudar a regra da farmácia no Brasil. Tá certo, então. Quero agradecer muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Edson Tamassia, ele que é representante aí do setor das farmácias. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e essas explicações que vão ajudar muito o nosso consumidor. Edson, que é presidente da FEBRACAR, a Associação Brasileira de Redes Associativas de Farmácias. Obrigado, Edson. Obrigado, querido. Obrigado pelo espaço. Grande abraço. E olha só, agora é hora então da gente mudar de assunto para falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é a Nayara Rodrigues. Bom dia, Nayara. Seja muito bem-vinda. Nayara, vamos começar falando então do Vasco da Gama. Parece que já há negociação para ter uma SAF no clube. Isso mesmo, o Pedrinho e o Marcos estão vendo essa negociação, os bastidores do clube estão apenas nos ajustes finais para chegar a essa decisão. O Vasco da Gama encaminhou um acordo de venda da SAF. A direção de Pedrinho está em fase final para um acordo com Marcos Lamacchia. O empresário é o principal interessado na compra da SAF. O acordo reforça o compromisso de investimentos no clube. Cada área terá um grande investimento, entre elas transferências de atletas, folhas de pagamento e infraestrutura do CT do Almirante, mais toda a dívida do clube e da SAF, pois o novo investidor vai seguir o previsto do pagamento em sua recuperação judicial. O Vasco ainda não se manifestou sobre o acordo, mas o presidente, Pedrinho, acredita que o negócio pode ser fechado de maneira rápida. Marcos Lamacchia é empresário e atua como CEO na empresa Blue Star, em São Paulo. Marcos vive a expectativa de comprar 90% da SAF do Vasco. O gigante da colina caminha sem um investidor para a SAF há 2 anos, quando a direção de Pedrinho entrou em uma ação judicial contra a empresa 777, alegando irregularidades no cumprimento do contrato. O Clube Cruz Maltino entra na fase final para retornar ao protagonismo do futebol brasileiro. E, Nayara, também está acontecendo, né, uma polêmica em relação à camisa, a nova camisa da seleção brasileira. Conta pra gente, por favor. Isso mesmo, apesar de muito bonita, a camisa gerou algumas polêmicas ali por conta de um termo usado nela, que é brasa. Vamos ver o que está acontecendo.
O novo uniforme da seleção brasileira para a Copa de 2026 mal chegou e já divide opiniões. O termo Vai Brasa virou alvo de críticas e debates nas redes sociais. Para boa parte do público, a gíria descaracteriza o peso da amarelinha, ignorando símbolos e nomenclaturas que atravessam décadas de história. Por outro lado, a escolha não foi por acaso. O termo brasa vem de uma abreviação informal de Brasil, que ganhou força em ambientes digitais e entre o público mais jovem. A estratégia da CBF era modernizar a comunicação e entrar no entretenimento esportivo para atrair novas audiências. No fim das contas, a peça que deveria unir a torcida escancara o impasse entre a tradição do futebol e a tentativa de atualização da linguagem. E claro, vou querer a sua opinião, Nayara. O que você achou dessa nova camisa e desse termo, brasa? Olha, Kleber, eu achei a camisa muito bonita, realmente. O termo brasa é uma novidade que causa estranheza, mas eu acho que o que importa no final é torcer pelo Brasil para que a gente alcance o Hexa. Concordo com você, o importante é trazer a taça. Muito obrigado aí mais uma vez pelas informações do esporte. Grande abraço. Obrigada. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Uma ótima tarde e até mais.